Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer revê-los. Estamos reunidos em mais uma aula e o tema da nossa aula de hoje é a música popular e a pobreza, tá bom? Vamos começar a nossa aula de hoje. No dia 17 de outubro, pessoal, para quem não sabe, né, uma curiosidade, é comemorado o Dia da Música Popular Brasileira. E qual é a importância desse dia? A importância é que muita coisa que foi falada e cantada das dificuldades do povo, né, da classe C, o povo brasileiro mesmo, pobre, foram ouvidas, tá bom? A música popular brasileira tem essa importância de ser ouvida em várias épocas diferentes, de várias formas diferentes e por várias necessidades diferentes do povo de ter vez e voz. A música popular brasileira tem essa força, assim como o povo brasileiro é forte, ela também tem essa força e passa essa força. Desde de sua criação, assim como é a população brasileira, vem desbravando, né, rompendo barreiras, né, rompendo para poder ser divulgada. Vamos conhecer mais, né, sobre o que é o universo da música popular brasileira. O Brasil é um país de muitos contrastes socioeconômicos, tá bom? Foi desde a sua criação assim, né? Nossa mixigenação, né, brasileira é um povo misturado de várias etnias e a pobreza, e assim como a pobreza e a classe econômica também foram totalmente contrastantes, né? Veio a parte realeza de Portugal, a parte do africano que era escravo, o índio, né, que foi subjugado muitas vezes, ele já era daqui, mas foi subjugado, perdeu seu território. A pobreza e a exclusão social têm sido temas de várias canções do século XX aos raps atuais, tá bom? Quero destacar também o Donga, João da Baiana e Pixinguinha, tá ok? Eu escolhi esse quadro porque dá para lembrar um pouco dos três, que foram praticamente os que criaram a atual, né, a moderna, o MPB, o choro. Foram esses três personagens que fizeram a nossa história ficar na história, né? Ficar realmente na memória e sempre ser lembrada. No decorrer do século XX, né, no século XX, vários fatores interferiram na produção musical dos compositores que queriam abordar a violência e a pobreza da população em suas composições, tá bom? Fatores como o próprio preconceito, tá ok? A elite que comandava o Brasil não aceitava que o povo viesse a falar de suas mazelas, falar, né, do que passavam, mesmo que fossem canções, e ouvia muito o receio dos compositores que vieram de classes menos favorecidas de serem excluídos, né? Eles vivem de arte, de passarem fome mesmo, de ter que trabalhar com outra coisa, se viesse a expor o trabalho deles falando das dificuldades do povo brasileiro, de como o povo brasileiro enfrentava a sua vida, né? Podemos também citar o exemplo de Bezerra da Silva, né? A Voz do Morro, né? Que foi um compositor que só cantava os problemas e as mazelas que aconteciam no Morro Carioca, né? O Bezerra da Silva que já faleceu, que não está mais conosco, mas anteriormente vários tentaram, mas pensavam que iam acabar sofrendo preconceito, até mesmo coisa pior, e acabavam por abrir mão de muitas músicas que vieram a ser publicadas depois de 10 anos, 20 anos depois, porque naquela época não foram aceitas, entendeu? Como deveriam ser e respeitadas como tinha que ser. E para ilustrar isso, né, que eu acabei de falar para vocês, eu escolhi três canções, tá bom, da produção inicial com esses temas, né, quando foram tratados. São elas Ave Maria do Morro, de Erivelton Martins, foi composta em 1942. O Samba com Que Roupa, por Noel Rosa, que foi composta em 1929. E a Seresta Chão de Estrelas, por Silvio Caldas e Orestes Barbosa, na década de 1950. Eu escolhi elas para mostrar várias visões, né, de várias formas, do que acontecia, de como esses compositores buscavam trazer, né, em suas poesias a voz, né, que estava muitas vezes abafada do povo brasileiro, né, daquilo que eles passavam, né, sofria, mas sorria. E isso tudo dava música, né, dava samba, que é uma frase muito utilizada, deu samba, mas se você for pegar a origem dessa frase, não é muito boa, porque foi basicamente
uma época muito triste, porque a voz e vez da população mais carente não era ouvida ou respeitada. Vamos começar a nossa análise de hoje, né, que é das músicas. A primeira música a ser analisada é A Chão de Estrelas, tá ok? Do Silvio Caldas. A letra descreve a tristeza de alguém que, ao ser abandonado pela mulher amada, perde a felicidade que preenchia seu abrigo e sua vida. A canção descreve um barraco com uma porta que não se pode trancar, mostrando a precariedade daquela construção, telhado de zinco furado, por onde passa a luz da lua, e provavelmente também a chuva, o vento e o frio. O lirismo dos versos, né, em sinergia, que essa energia é quando duas coisas se juntam para trazer uma nova visão daquilo, né, o amor que ele tinha pelo seu local, né, aproximadamente uma favela, era maior do que a realidade dele, é a sinergia, né, é a emoção daquele local, o amor que ele tinha transforma aquele local em algo poético, sendo que a outra é a realidade, na verdade. Chamada sinergia. Com a composição musical, cria uma atmosfera romântica, levando o ouvinte a acreditar que a alegria dessa vida é mesmo, né, a cabrocha, o luar e o violão daquela pessoa que encontra-se naquela realidade precária, mas que é feliz, né, que se apaixona como qualquer outro, né, que ama como qualquer outra pessoa, se tiver uma vida mais abastada, né, que mais posses, em um apartamento, em uma cobertura. E vou também passar para vocês a dica de vídeo, para vocês escutarem a música, para entender melhor o que eu estou falando para vocês. Chão de Estrelas. E o intérprete é o nosso riquíssimo, né, grandioso Nelson Gonçalves, que já faleceu, mas que interpreta essa música divinamente bem, e vocês vale a pena conferir, porque é um dos marcos da nossa música. A segunda música a ser analisada é a Ave Maria do Morro, tá bom? O tema da canção é a precariedade também das moradias nos morros do Rio de Janeiro, em 1950. Tem um apelo religioso, tá bom? Para trazer o conforto à alma. Muitas pessoas têm a fé em Deus nesse tipo de locais, né? As pessoas mais pobres têm muita fé, né? Sofrem muito, precisam muito de um conforto na sua alma. Tem as contradições entre a vida na favela e a vida urbana nas residências, né, de classe média alta do Rio de Janeiro. E também eu vou mostrar para vocês, eu quero que vocês ouçam. Bom, eu estou fazendo uma análise mais geral, mas tem muitas e outras coisas, né, para não ficar falando o dia inteiro, fazendo uma forma mais abrangente e geral da análise dessa música. É a dica de vídeo também, para vocês poderem ouvir essa música pela grande intérprete Dalva Oliveira, que também já faleceu, mas que é uma grande intérprete da música brasileira popular, né? E vale a pena ser lembrada, cantada e apreciada. É a nossa querida Dalva Oliveira. E a terceira música, pessoal, a ser analisada é Com Que Roupa. Eu acho que muitos de vocês já tenham escutado essa, né, que é muito cantada nos carnavais, né, pelo Brasil. Observa-se a voz de um personagem sem dinheiro, né, na canção, coberto de farrapos em uma mistura de ironia e bom humor. Que essa música também é do Noel Rosa, um grande sambista, um grande compositor. O ato de cantar a pobreza do povo brasileiro de uma maneira bem humorada nos versos da canção virou tendência na época em que ela foi composta. Esse modo de olhar para um país que na época vivia em constantes crises incentivava as pessoas a conservarem o sorriso mesmo com a vida difícil. É por isso que sempre lembro do carnaval, né? O carnaval é uma festa onde os brasileiros vão normalmente para esquecer um pouco a sua realidade, né? Ali eles podem ser os seus personagens naqueles dias, né? Aí essa música foi muito inserida no carnaval por causa desses motivos que eu acabei de escrever para vocês, tá bom? Ela levava o humor mesmo com a vida sofrida, e o compositor também é um excelente observador da vida cotidiana, que era o saudoso Noel Rosa. E a dica de vídeo, né, eu quero que vocês ouçam a música, também composta e interpretada pelo compositor, que é o Noel Rosa. Está aqui o link na descrição, assim como os outros links. Você vai clicar e ser direcionado para o YouTube e vai poder apreciar e ouvir. Essa aqui virou uma marchinha mesmo de carnaval, né? Quem nunca ouviu essa marchinha, né, nos carnavais pelo Brasil, não estava no Brasil.
Mais uma dica que eu vou dar para vocês para aprofundarmos os nossos estudos sobre o universo da música popular brasileira. Separei para vocês um vídeo que é a breve história da música popular brasileira de uma forma bastante geral e bastante objetiva, para vocês entenderem melhor qual era o contexto da realidade naquelas épocas, né, de ouro, e como veio a se desenvolver até virar os raps atuais, né, os funks atuais, né, que tem toda aquela legalidade de poder falar e expressar o que bem entende, mas antigamente não era assim. E esse documentário vem mostrar para vocês um pouco de como era, né? Tinha que ser bem pensado, tinha que ter uma certa rigorosidade no que ia dizer para poder aquela música tocar na rádio, ser respeitada, ser apreciada, né? Ganhar festivais. Tinha todo esse procedimento a ser seguido, porque senão não era aceita e não era ouvida naquele momento na sociedade. Pessoal, e após essas dicas, tá bom, que eu acabei de dar para vocês sobre a análise das músicas, eu vou agora fazer um breve resumo, né? As canções analisadas foram compostas quando o Brasil começava seu processo de industrialização. Naquela época, a pobreza e os conflitos urbanos e contrastes sociais já eram marcantes e imensos, tá bom? Mas as canções daquela época ainda não eram para expor os conflitos sociais ou protestar contra a violência urbana e a desigualdade social, mas foi o início, por isso que foi altamente importante essas canções para dar vez e voz à população carente do Brasil através da música. E conseguiu, né? O objetivo hoje em dia você pode falar, né, quase tudo, né, e expor as suas ideias, o que você acha que vai contribuir ou não para a sua sociedade, como contribuir, né, de que forma, de que maneira. E logo no passado as pessoas já tentaram fazer isso, alguns conseguiram, e assim se deu a evolução. Essas 3 músicas que eu separei para vocês, eu espero que todos possam ouvir ou ouçam, para poder entender melhor. Se quiserem pesquisar mais, podem pesquisar, porque tem análises imensas sobre cada canção que eu passei para vocês. Vale a pena conferir, vale a pena estudar, né? Vale a pena descobrir mais um pouco do nosso Brasil tão grandioso que é. E agora, pessoal, vamos para a nossa atividade, tá bom? Vocês que já estão se preparando para fazer o vestibular, né? Espero que todos passem, vão para a faculdade dos sonhos de vocês, né? A atividade é, de acordo com os conhecimentos obtidos na aula de hoje, né? Nossa videoaula de hoje, sobre música popular e pobreza, produza um texto dissertativo argumentativo fazendo uma análise da importância e da contribuição da música popular brasileira para as classes menos favorecidas do Brasil. O máximo de linha que eu quero são 30 e o mínimo de linhas que eu quero são 15. Agradeço a presença de todos, bons estudos, né? Espero que todos tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida pode me mandar um e-mail. E fiquem com Deus até a próxima aula. E lembre, estudem, façam texto. Quanto mais texto você fazer, é indicado que vocês façam uma redação por dia, ou 2 ou 3, para quando chegar no vestibular vocês arrasarem, passarem para o curso de vocês, se formarem, virar excelentes profissionais. Tudo de bom. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.